banal, trivial, o primeiro pensamento é o nosso. De resto, são os nossos continuadores. E de tal maneira nos entregamos a esse conluio, a essa mescla de raciocínio, que muitas das vezes a gente briga com a gente mesmo, né? Eu falando comigo mesmo. Será que é eu falando comigo mesmo? Eu na primeira pessoa, eu na terceira pessoa? Ou é, né? Além de um processo assim, de raciocínio, né? Um instrumento de elucubrações, a influência. Porque há momentos em que vem um pensamento tão estranho, né? O Livro dos Espíritos ele vai explorando mais esse campo, dizendo que as grandes descobertas ela aparecem no mundo inteiro, coincidentemente em diferentes pontos entre pessoas que não se conhecem, e ali forma-se as bases de um pensamento filosófico, científico, religioso que deve fazer parte dali por diante das nossas atividades diárias. Algumas pessoas estranham os escândalos negativos, os arroubos, a ganância dos políticos, dos tutores da sociedade, que estão preocupados com o seu bolso, preocupados com os seus, e tentando se perpetuar no poder. E aí a gente pergunta, e aí, como fica? Cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê a espiritualidade? Está acompanhando tudo isso. Porque se essas pessoas estão entre nós, é para que justamente o escândalo, a necessidade do escândalo, o abuso do egoísmo, o abuso do orgulho, o abuso em todos os sentidos, para que nós que estamos aí escolhendo ainda as nossas opções, possamos ver as consequências mais avançadas das nossas intenções. Porque escolhas e intenções dependem de o que está em volta, né? Para você ver como é que fica a vida de alguém que escolheu 2, 3 famílias, ou irresponsabilidade de abandonar um lar, né? Resolveu viver tomando o que é dos outros, resolveu ser uma pessoa que ajuda as pessoas, que se preocupa com o próximo. As vantagens e desvantagens, e por que a pessoa continua fazendo aquilo, para o bem e para o mal? Por que ela persevera naquilo? Porque não doeu o suficiente, se é uma coisa negativa, para que a pessoa entenda que aquele caminho, né, o filho pródigo, quando ele estava lá no meio do chiqueiro, comendo junto com os porcos, é que ele falou, poxa, meu pai trata melhor os empregados do que eu vou lá para casa pedir para o meu pai para ser um empregado dele, ser um funcionário dele. Eu vou ser mais bem tratado como um funcionário do que filho, porque filho, eu não mereço mais ser filho dele. Fui ingrato, fui arrogante, fui irresponsável, negligente. Desperdicei o trabalho do meu pai, porque a herança que ele recebeu antecipadamente, ele não fez nada por aquilo, ele gastou o dinheiro, o patrimônio que o pai demorou muitos anos para acumular. E quando ele retorna, o que o pai faz? Uma festa que causou inveja até para o outro filho que estava ali do lado, e disse: seu irmão estava perdido. Olha que lição de vida fantástica. Como é o momento em que nós, depois de um escândalo, depois de uma derrota, de uma humilhação, de um escrachar impiedoso por nós mesmos ou pelas vistas alheias, porque eu estou apontando aqui o escândalo do nosso olhar para dentro de nós mesmos e falar, não é possível. Felizmente você está enxergando antes até, as outras pessoas até já estão vendo,
Porque você não esconde nenhum ato, nenhuma intenção dos outros. De ninguém. Você esconde só de você mesmo. A pessoa está cansada de saber que você é mentiroso, que você é egoísta, que você expira, você solta isso por todos os poros, por todos os gestos, pelo tom de voz, pelos atos, por tudo. Mas não percebe, não enxerga, não quer enxergar. Só você não se escandalizou, porque as outras pessoas já estão escandalizadas com essa atitude negativa. E o escândalo positivo, o escândalo, vamos tentar usar essa figura de linguagem. Que bom, né? Quando a gente escandaliza com a nossa serenidade em meio aonde o burburinho das emoções, dos pensamentos dizem: que é isso? Com a nossa palavra segura, refletida, em meio às pessoas que não têm nenhuma consequência, nenhuma responsabilidade, nenhuma cautela naquilo que afirma, nenhum compromisso com a verdade, com a utilidade daquilo que dizem. Então há necessidade do escândalo, há necessidade de olharmos para nós mesmos e nos escandalizarmos com o que somos, tanto positivo como negativo. Colocar uma lente de aumento para enxergarmos, tirarmos esta miopia, esta catarata, essa nuvem das vistas, o não enfrentar-se, o não enfrentamento de si próprio. O que ganha com isso? Você não vai ser menos penalizado porque você não quer ver, vai ser penalizado da mesma maneira. Por que não olhar para as próprias falhas? Por quê? Ai, mas dói. Será que vai deixar de doer? Vai acumular mais ainda. Se você não tomar nenhuma providência em relação a uma carroça que está solta numa ladeira lá, por você não ter preso o freio, não ter colocado uma pedra, as consequências da carroça que vai acontecer naquela ladeira lá, tirar vidas, destruir coisas, perder o próprio patrimônio da carroça, ou o que tem em cima dela, é muito pior, né? Então rogamos a Jesus, esse mestre querido, que nos faça transparente para conosco mesmo, que a sua vibração sublime, a sua vibração de amor, a sua vibração de preocupação, de didática, nos permeie de tal maneira que não nos reste outra alternativa que a gratidão por poder olhar para nós mesmos e dizer: encontrei, sou bom nisso, sou péssimo nisso. E desta maneira, aí sim, estaremos realizados. Porque este enfrentamento, ele é só positivo. Trabalho maior será se não nos ocuparmos com esta observação interna, estruturarmos para que possamos sair a campo já com a luz desanuviada, servirmos de inspiração, servirmos de testemunho, de escrachares, de
ofensas gratuitas. Mas esse é o preço. A própria segurança e estabilidade da pessoa tem que ser testada para ela mesma saber que está tudo certo, que ela conseguiu, que ela alcançou, e ao mesmo tempo porque as pessoas duvidam que realmente você é daquele jeito, que você naturalmente... Eu já contei esse caso aqui antes, vou repetir. Havia um pedreiro que trabalhou para a gente, e ele era evangélico, e ele foi a única pessoa que eu conheci desse jeito. Ele tinha reações fantásticas, reações muito positivas quando ele se feria. Ele estava martelando alguma coisa, batia o martelo no dedo. O normal de uma pessoa é, no mínimo, falar ai. E o que vem junto com o ai, geralmente, é acompanhado de uma visita de pessoas que vêm da região das sombras, né? Mas ele não, ele dizia, oh Senhor... Mas era sentido, sabe aquela coisa sentida? Era uma prece que saía de uma dor, de um erro, de um acidente que normalmente traria expressões vis, baixas, e ele sempre desse jeito. Eu particularmente vi ele machucar umas 8 vezes, 5 vezes, vou colocar de 8 a 5 vezes. Eu fico imaginando quantas vezes minha mãe viu, meus irmãos viram, outros locais, outras pessoas onde ele trabalhou assistiram. Olha que coisa interessante, o escândalo de um homem de bem, louvando a Deus pela oportunidade do testemunho, pela oportunidade. Então eu imagino, e eu peço a Deus, né, que permita que ele não se machuque mais, né? Porque há outras maneiras, mas para a gente, na pobreza de observar esse homem de bem, se não fosse nessa situação, onde qualquer pessoa estaria xingando, ele louvando a Deus pela oportunidade do testemunho. Então, nós estamos lendo uma obra que chama A Porta Estreita, Viagem Iniciática pelo Caminho das 12 Horas, Flaric de Christus, um autor espiritual. Ele apresenta uma metodologia, né, onde a pessoa ela deseja iniciar esse caminho do autoconhecimento, ele tem um interesse, ele se encoraja para aquilo, e aí vai todo um processo que uma virtude alimenta a outra, é base, raiz para outra, e assim vai indo. Mas uma coisa que começa no interesse, né, alimentado pela fé, pela perseverança, pela paciência, pela disciplina, pela serenidade, pela harmonia, e depois ele começa um processo de sair de si próprio e vai rumo ao altruísmo, rumo ainda à humildade, porque nesse processo de iluminação, de segurança interior, ele fala, poxa, eu sou Deus com D minúsculo, eu sou um ser iluminado, porque a luz veio de fora, agora a luz está dentro dele. Ele é Senhor de si. Em meio a tantas luzes apagadas, poxa, ele está bem, mas está bem? Quantos e quantos irmãos que têm a mesma luz bruxuleante que ele, ou tinham, já se transformaram em sóis cósmicos, a semelhança do próprio Cristo. Então, todos nós temos essa chama, essa orientação dentro de nós, do que é bom, do que é certo. Nós precisamos nos assenhorear do que somos, de bom e de mal, do nosso top e do nosso abismo, do nosso melhor e do nosso pior, nos assenhorearmos disso, colocarmos tudo isso dentro de um processo de disciplina, asserenarmos tudo isso, harmonizarmos tudo isso e irmos a campo num processo de ajudar o outro a se descobrir também. E todos nós, células igualitárias,
células, fontes luminíferas, vagalumes, pirilampos de luz em meio às noites, aonde estes sóis cósmicos aparentemente se ausentam, para que cada um, no exercício de si próprio, no exercício desses pirilampos de luz que já estão despertos, possam ir administrando tudo isso, e isso vai desanuviando e criando mais e mais combustão. É um processo iniciático, é um processo de iluminação, ou seja, descoberta da própria luz, né? Que faz com que cada um de nós possamos ser cooperadores conscientes, filhos da luz, operários do bem, anjos do Senhor. Diferentemente do que alguns afirmam, anjos são seres que descobriram a própria luz e que brilham, que em momento algum vão ser seres que brigam com Deus. Certamente existem seres que têm uma evolução intelectual, tecnológica, mais nítida, mais intensa do que a evolução moral, espiritual. Jesus é o avatar que veio nos trazer essa essência da vida, o amar. O ser atento às necessidades do outro, colocar-se no lugar do outro e fazer o que pudermos para que o outro continue a sua jornada, mas os desafios, as lutas, o autoencontro é dele. Nós não vamos negar a nossa luz para aquelas pessoas que dão espaço para a gente. Não vamos negar, em momento algum, vamos estar ali. Mas a ingratidão, a provocação, sempre vai existir. Mas a gente se alimenta com a própria atividade. A gente permanece pelo propósito de se iluminar mais ainda, de fazer essa luz ir aumentando. Por isso que a gente persevera, continua. Não porque o outro falou, muito obrigado por você ter me ajudado. Não, pelo contrário, às vezes a pessoa vai ver aquilo de uma maneira totalmente distorcida, e só lá na frente, juntando outras experiências, e que vai falar, poxa, aquela pessoa me ajudou tanto. Porque normalmente quando você ajuda uma pessoa, ela sai muito bem, você fica muito mal. Porque há uma troca de vibração, uma vibração equilibrada sua passa para ela, e uma vibração de desconforto imediato é o seu estágio, enquanto você ainda permanece com ela. Mas ela melhorou, então tira aquilo e volta para a própria realidade. E fique realizado com o que você está conseguindo fazer. Jesus foi o amor não amado, a expressão máxima do envolver-se com os problemas de toda uma humanidade. Nós estamos falando que na Terra tem 8 bilhões de pessoas. Na Terra, 8 bilhões. Mas os alunos da escola do Cristo são 29, 30 bilhões. Então existe toda uma nuvem de testemunhas, dizia Paulo, né? Existe toda uma realidade mais complexa. Isso é Chico que fala na obra Entender Conversando, pergunta número 5b, onde, inspirado por Emmanuel, ele informa para a pessoa, Entender Conversando, pergunta 5b, que há 29, 30 bilhões de almas tuteladas pelo Cristo. E desta época, acho que 6 bilhões, 5,5 aproximadamente, estavam encarnadas. Hoje nós já estamos em 8 bilhões de pessoas. 2020, maio. Então o desafio, aqui na leitura do Livro dos Espíritos, fala que Deus cria frequentemente. Então nós que estamos já passando de um estágio de expiações e provas para a regeneração, e isso vai muito tempo ainda,
né? Vamos continuar nosso progresso, nossa evolução. Se chegarmos a esse ponto de sermos espíritos puros, depois disso uma nova etapa para espíritos crísticos, em qualquer uma dessas etapas, nós estaremos aqui, ali, reencarnando muitas das vezes em situações de ajudar outras pessoas, às vezes os nossos entes queridos, os nossos familiares em dificuldades. A gente reencarna lá como mãe, como irmão, como amigo, como um patrão, como alguém próximo, para ajudar aquela pessoa egoisticamente, porque o amor tem disso. Mas ao mesmo tempo, a nossa maneira de ser vai iluminar muitas outras pessoas. O endemoniado gadareno, depois de 2 anos, levou para serem ouvidos centenas de pessoas. 2 anos, o endemoniado, o ex-obsediado, que as pessoas conheciam bem ele, era violento, problemático, andava nu em meio aos túmulos. Depois da visita de Jesus, rapidinho, né? Tirou os demônios dele, fez os porcos precipitar. Olha que show pirotécnico, né, que Jesus promoveu. Ele marcou a presença. Ele foi em Gadara apenas para fazer com que aquele indivíduo despertasse, fosse a fonte de luz, a fonte de inspiração. Quantas informações esse ex-endemoniado, esse ex-louco, passou de bem, sem ter convivido com Jesus. Além disso, ele só mudou o estado dele. Então imaginemos que, da mesma maneira que os espíritos perversos, a legião atormentava, imagina a legião do bem, os espíritos de luz que passaram a usar esse recurso psíquico dele para falar àquela população de tal maneira que 2 anos depois, centenas de pessoas estavam ali aguardando a palavra do Mestre. E ali ele fez a sua segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Abençoados escândalos, inevitáveis escândalos, santificados escândalos que nos despertam diante do que os outros fazem, mas principalmente do que nós fazemos e que achamos que ninguém está sabendo. E na verdade é só nós mesmos que estamos ausentes desse conhecimento. Eles dizem que quando uma mulher trai, o último a saber é o marido, né? Está tão próximo e tão distante da realidade. É uma expressão popular. E aproveitando esse gancho, o último a saber da nossa própria realidade continua sendo nós mesmos. A gente se engana, a gente se coloca vítima do orgulho e do egoísmo. Porque o que é essa ausência de olhar para dentro de si mesmo? O orgulho de não querer ver que é menos do que você acha que é. É o egoísmo que alimenta a preguiça, que alimenta a falta de desafios, porque dá muito trabalho a gente se corrigir, mas é inevitável. É menos trabalho você se corrigir do que continuar naquela empreitada. Corrigir o egoísmo, corrigir o orgulho, corrigir a ganância, corrigir qualquer expressão que a nossa consciência até falou, poxa, deixa. Nem adianta falar com ele mais. A consciência se cala em determinadas circunstâncias, porque o escândalo vai fazer esse serviço por ela. Há um momento em que não dá para fugir. Será que precisa chegar nesse ponto? Muita paz. Deus nos abençoe a todos.